o fim do mundo. A lua vira sangue, montanhas caem, gafanhotos cobrem o céu. Essas imagens apavorantes estão na Bíblia e são chamadas apocalípticas. Embora muita gente pense que a palavra apocalipse significa fim do mundo, não é isso que ela quer dizer. Então vamos aprender a ler a literatura apocalíptica na Bíblia. Espera aí, quer dizer que apocalipse não significa fim do mundo? Não, apocalipse é uma palavra grega que significa descobrir ou revelar. Um apocalipse acontece quando, de repente, você vê a essência verdadeira de uma coisa que não conseguia ver antes. Porque eu nem sempre consigo ver as coisas como elas realmente são. Isso, todos nós estamos acostumados a ver o mundo de certa maneira, o que pode diminuir ou até embaçar um pouco a nossa visão. Então o apocalipse é como uma revelação. Sim, na Bíblia um apocalipse acontece quando Deus abre a cortina e revela o que realmente está acontecendo no mundo, do ponto de vista divino. Como, por exemplo? Veja o profeta Isaías. Durante uma visão, ele foi transportado para a sala do trono de Deus. Ah, é mesmo. Ele está no templo de Deus, descrito como uma ponte entre o céu e a terra. E lá Deus mostra a ele a perspectiva divina sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. Para que Isaías possa consolar e alertar o povo de Deus naquela época. Pense no apóstolo Paulo, que estava tentando acabar com o movimento de Jesus, mas foi parado no meio do caminho por uma visão do próprio Jesus ressurreto. E ele entende que está combatendo exatamente aquilo que sempre desejou encontrar, e isso muda sua vida. Então, esses apocalipses revelam a perspectiva celestial da vida aqui na Terra. Eles podem nos dar esperança ou nos desafiar. Ou mudar nossa vida completamente. Bem, essas são histórias sobre pessoas que têm um apocalipse. Existem também partes inteiras dos livros da Bíblia onde profetas descrevem longos sonhos e visões de natureza apocalíptica. As pessoas chamam isso de literatura apocalíptica. Ler esses sonhos e visões é um pouco difícil. Quer dizer, eles estão cheios de imagens estranhas, como Daniel, por exemplo. Ele vê monstros ferozes saindo de um mar escuro, atropelando as pessoas na terra. Então um personagem chamado Filho do Homem é exaltado para governar o mundo. O que isso quer dizer? Você tem razão. A literatura apocalíptica é escrita no estilo poético, imaginativo, cheio de simbolismo. Como posso saber o que esses símbolos significam? Bem, em primeiro lugar, você pode estudar o resto da Bíblia. As imagens apocalípticas se baseiam em padrões de enredo bíblicos que começam no livro de Gênesis e se desenvolvem por toda a Bíblia. Como marca caótico no início da Bíblia que Deus acalma, mas não elimina, quando põe ordem na criação. Assim, o mar se torna uma imagem de perigo, morte e desordem cósmica. A terra seca, que sai do mar, é o lugar seguro onde os seres humanos devem governar, refletindo a imagem de Deus. Isso, e na terra também estão os animais, que devem ser dominados pelos seres humanos. Mas se continuar lendo, vai ver que os humanos são enganados por um animal. E começam a agir como animais violentos, como feras. Exatamente, mas algumas vezes o profeta vai dizer qual o significado do símbolo. Como em Daniel, quando ele diz que as feras simbolizam reinos humanos violentos. Mas na maioria das vezes, os autores entendem que nós sabemos onde procurar a origem de uma imagem na história bíblica. Agora vamos dar uma olhada no último livro da Bíblia, o Apocalipse, porque é uma visão realmente longa. O livro inteiro é um apocalipse. Sim, funciona da mesma forma. Ele começa quando João, o visionário, é transportado para a sala do trono de Deus, onde vê Jesus ressurreto como o rei glorificado do mundo. Mas Jesus é retratado como um cordeiro ensanguentado. Certo, isso é um padrão de enredo que mostra que Jesus é o cordeiro sacrificial da Páscoa de Israel e do dia da expiação. Ele deu a vida pelos pecados do mundo. E depois João vê a maior de todas as feras, o dragão, mostrando o poder espiritual que energiza impérios terrenos violentos. Ele é expulso por Jesus, o verdadeiro rei do mundo. Sim, isso me lembra uma coisa. Quando eu leio o Apocalipse, fico impressionado com toda essa destruição cósmica e violência. Quer dizer, é uma coisa que se repete várias e várias vezes. Sim, o Apocalipse é 3 ciclos de julgamento de Deus, cada um dividido em 7 partes. Esse é outro padrão de enredo que liga as histórias do dilúvio, das 10 pragas do Egito, do exílio na Babilônia e muito mais. Esses são momentos em que os humanos causam tanta violência e morte no mundo, que Deus permite que eles se destruam. É como uma inversão da criação que vemos em Gênesis 1, porque Deus permite que o mundo e os humanos caiam novamente na escuridão e desordem. Isso é assustador. Sim, mas lembre-se que em Gênesis 1 Deus venceu a escuridão e o caos com a sua luz e vida. Do mesmo jeito, em Apocalipse, a morte de Jesus e a destruição do mundo atual são o caminho para uma criação renovada que começou na ressurreição de Jesus. Então, embora o Apocalipse pareça ser o fim do mundo, na verdade ele fala do início do mundo renovado, em que o céu e a terra vão ser unidos e os seres humanos de Deus vão governar a criação no amor e no poder de Deus. Certo? É muita coisa para se entender. É verdade. E tem muita coisa nesses livros que fica difícil entender. Mas o propósito da literatura apocalíptica é claro, dar uma perspectiva celestial da vida terrena, para que cada geração do povo de Deus possa ser desafiada e consolada com uma mensagem de esperança para o futuro.